Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos fazer a aula 3 do seu caderno 4. A essa altura, provavelmente, você já buscou ele na escola, né? Se você não buscou, tente buscar o mais breve possível para você não ficar atrasado. Nessa aula 3, nós vamos falar sobre a raiz quadrada de números racionais. Essa raiz quadrada você já viu lá no 6º ano. Aqui nós vamos recordar um pouquinho e falar dos números racionais. Bom, a raiz quadrada, quando você fez o 6º ano, você já estudou sobre ela. Como que eu sei qual é a raiz quadrada de um número? Ela é uma operação diferente das outras. Você já tinha visto adição, subtração, multiplicação, divisão, aí você estudou a potência e, por último, a raiz quadrada. Quando eu quero calcular a raiz quadrada, basta eu escolher um número, multiplicá-lo por ele mesmo. Por exemplo, 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz quadrada de 36 é o número 6. Se eu quero 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Nesses exemplos que eu deixei aqui para você, o que ele tem de diferente que você ainda não tinha feito? Os números racionais. O que são esses números racionais? Dos números que você já utilizava, os números positivos e negativos, e aí acrescenta mais aqui a fração e os números decimais. Então, você tem aqui, ó, raiz quadrada de 25. Pense num número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Então, vai ser o número 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 5 vezes 5 é igual a 25, correto? Agora, nesse segundo exemplo aqui, você tem uma raiz. Como que eu vou fazer para calcular a raiz? Na verdade, calcular a raiz de fração é como se você fizesse isso aqui. Não precisa você escrever, mas só para você entender. Raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 16. Então, o que significa isso? Significa tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Então, qual é a raiz quadrada de 25? A gente já acabou de ver. É o número 5. E qual é a raiz quadrada de 16? Número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Então, vai ser o número 4. Então, a raiz quadrada de 25/16 é igual a 5/4. Agora, aqui você tem a raiz quadrada de 0,25. Então, eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo dê 0,25, que no caso é o número 0,5, porque 5 vezes 5 são 25. Como tem uma casa aqui e mais uma casa no outro número, ficariam 2 casas depois da vírgula, né? Então, você tem aqui, ó, 0,5 vezes 0,5, certo? 5 vezes 5, 25. Uma casa e uma casa, 2 casas. Então, dá 0,25, ok? Aqui, ó, tem outra fração. Como eu falei com vocês, tirar a raiz de uma fração é a mesma coisa que se você fizesse isso aqui, ó, separasse raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. E a raiz quadrada de 49, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Então, é o número 7. 7 vezes 7, 49. 1/7. Tudo bem? Então, observa aqui, não é difícil fazer raiz quadrada dos números racionais. É quase a mesma coisa que fazer com os naturais.
certo? Isso aí. Agora, na raiz quadrada, lá na sua apostila, tem a questão número 5. Como que você vai fazer essa questão número 5? Associe as duas colunas, relacionando cada número à sua raiz quadrada. Então, observe o seguinte, você vai vir aqui, ó, e multiplicar. Eu vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é o número 5. Então, vem aqui, o número 5 é a letra A, você vem aqui, ó, na raiz quadrada de 25, coloca a letra A, certo? E aí você vai fazer o mesmo para todos os outros. Faz 0 vezes 0 para você achar a resposta de cá, 8 vezes 8 para você achar a resposta na segunda coluna, 7,1 vezes 7,1 e 0,3 vezes 0,3. Depois que você marcar todas as letras, aí você vai na resposta e procura na letra A, B, C ou D, a que bate com todas as suas respostas. Agora, já a questão número 6 está falando o seguinte: eu sou um número compreendido entre 200 e 250. Minha raiz quadrada é um número inteiro. Quem sou eu? Aí eu fiz uns cálculos, deixei aqui para você. Será que 10 vezes 10 serve? Não, né? 10 vezes 10 é 100. Eu quero entre 200 e 250. Então, tira fora. 11 vezes 11, 121. Também não. 12 vezes 12, 144. Tá pouco ainda. 13 vezes 13, 169. Ainda não. 14 vezes 14, 196. Tá quase, né? Mas eu quero entre 200 e 250. E aí agora, o 16 vezes 16 vai dar 256 e passa. Então, qual é o único número que dá certo? Então, você vai lá agora e marca a resposta, correto? Depois dessa questão número 6, você tem o Revisitando Ideias, que é um jogo. Lá no final você tem um anexo, que se você quiser você pode recortar, e se você tiver alguém para jogar, você pode jogar com seu companheiro, às vezes seu irmão, né? Uma pessoa que estiver disponível para brincar com você, e é bom para você fixar essa matéria. Pessoal, muito obrigada, eu espero que vocês tenham entendido, né, que vocês estejam se adaptando bem com essas aulas que eu estou trabalhando com vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Não deixem de perguntar, não deixem questões em branco. Eu tenho corrigido as apostilas e tenho aparecido muitas questões em branco. Isso é ruim para o seu aprendizado. Nós estamos sempre disponíveis no WhatsApp. Não esqueça, né, de perguntar. Um abraço.